Olá a todos, bem-vindos mais uma vez ao canal. Eu estava olhando aqui no Facebook e encontrei, entre outras perguntas de C, encontrei essa pergunta aqui, ó. Vamos ver se vocês vão conseguir saber qual que é a solução que esse rapaz está procurando aqui. Depois que eu fizer a pergunta, eu vou dar uma pausa, vocês podem parar o vídeo, tentar responder e em seguida eu respondo. Alguém sabe me dizer por que é necessário colocar return zero quando se põe int main, sendo que sem o return zero o programa funciona perfeitamente, sem erro e sem o warnings? E por que que void main aparece o warning, sendo que faz sentido colocar void e não por return? E colocar int main, void, são 4 letras e mais o programa. Difícil achar essas informações por aí. Então vamos lá. Tentem responder e pausem o vídeo. Então, respondendo à pergunta, lembra que o sistema operacional ele vai buscar uma função padrão dentro de todas as linguagens e a linguagem, se quiser, pode buscar uma função padrão dela de inicialização do sistema? No caso, o sistema operacional vai procurar uma função que vai permitir com que ela passe dois parâmetros, que está aqui, que é o parâmetro de argumento. Lembra? É o main que vai passar, automaticamente vai passar quantos argumentos tem e o argumento. E o primeiro é sempre o nome do programa, lembra? E quando retornar ele para o sistema operacional, ele tem que dizer um código de retorno. Geralmente é zero se for tudo ok ou algum outro código. Lembra do echo error level? Então a função padrão é int main, quantidade de argumentos e o argumento. São esses dois parâmetros. Se você mudar isso daqui, o sistema operacional ele não vai reclamar muito dependendo da mudança. Mas se você, por exemplo, colocou int main e não colocou return zero, ele vai dar o return zero automático. A função da linguagem vai entender que você está querendo colocar um zero. Se você não colocar argumentos aqui, a função vai entender que os argumentos passados pelo sistema operacional não serão utilizados. Mas como eu disse logo nas primeiras aulas, o padrão é int main, int argumento c, char asterisco asterisco argumento v, que é o int main é o retorno do código para o sistema operacional de como o programa foi executado, se bem sucedido ou não, você que define o código, zero é bem sucedido. E os dois outros argumentos são a quantidade de parâmetros e o parâmetro em si. Lembrando que sempre o primeiro argumento é o nome do programa. Respondida a pergunta aqui do rapazinho. Eu achei uma outra pergunta aqui, que é esse código aqui, ó. Vamos mostrar. Já até copiei para cá. O cara está perguntando, por que que esse código não retorna o que eu gostaria? Ele não fala bem o que ele gostaria que fizesse, mas dá uma olhada nesse código aqui, ó. Não tem nenhum code style, né? Não tem formatação de nada, não pula linha. As chaves estão na mesma linha do comando if, mas isso daí é um gosto de cada um. Mas assim, tá meio bagunçado, eu nem sei o que faz direito aqui, né? Então vamos fazer o seguinte. Vamos de um em um apontando os erros. Vamos colocar uns espaços aqui. Isso é gosto meu, tá? Fiquem à vontade para tentar ler essa linguiça de informações aqui. Eu prefiro eles tabulados bonitinho. Você viu que o int ali não tem os dois argumentos de entrada. O sistema operacional não vai reclamar. Mas seria bom tê-los, né, como padrão. Então vamos lá. Aqui ele está definindo as variáveis. Aqui ele deu um scanf num valor. Aqui tem um while. Vou botar a chave para baixo, mas você fique à vontade para colocar aqui, para deixar aqui se quiser. Aí dentro do while aqui parece que tem um if. Deixa eu botar tudo para baixo, que é mais fácil de identar. O Qt Creator tem uma opção aqui de auto-formatação. Ele pegaria isso daqui e formataria sozinho. Mas eu quero fazer na mão para vocês entenderem como é importante. Aqui o while, o if, aí ele abriu chaves, aí tem o else if, fechou chaves. Isso aqui deve ser a chave do while. Vamos ver. Parece que faz sentido. Aí o if tem uma chave aqui. Parabéns para ele ter colocado entre chaves, né? Aí o else tem outra aqui. Vamos pular uma linha aqui. Vamos executar uma vez para ver o que acontece. Eu tentei adivinhar o que esse programa faz. Então vamos ver.
Está executando. Muito bem. Entre com o número. Vou colocar número 2. Ele entrou em looping, né? Mostrou um monte de 0 e 1. Ficou em looping esse negócio. Você já tem conhecimento suficiente para analisar um pouco esse programa aqui. Então, o que está acontecendo aqui? Primeiro erro, ele não botou os argumentos padrões. Então, vamos colocar os argumentos padrões aqui. Apesar do compilador não reclamar, é interessante você seguir a regra. Ou você quer ser o rebelde, né? Muito bem. Se você olhar aqui o nosso outro programa... não tem parênteses, desculpa. É a mania de string, né? Colocar parênteses. Chaves, desculpa. Mania de string, colocar chaves. Então, primeiro problema, a função não é a função padrão. Segundo problema, eu não gosto de inicializar todas na mesma linha, mas o problema aqui é que ele não inicializou nenhuma variável. Então, S começa com 0. Você sabe o que é S e o que é D? Faço a menor ideia, né? Devia ter escrito o nome mais longo e mais claro. Tá vendo quantos pequenos erros aqui quando você está começando a programar e não tem orientação? Olha lá. Então, S eu não sei o que é, D eu também não sei o que é, num deve ser número, né? Suponho. Inicializados com 0. Aí tem entra com um número, aí dá um scanf aqui, aí ele fala assim, enquanto o número for maior que 1. Tá, e aqui ele faz... eu talvez não tenha explicado, não tenho certeza se eu expliquei. Mas esse porcentagem aqui significa resto. Eu acho que já expliquei numa aula assim. Então, esse número dividido por 2, se o resto for 0, ele vai colocar essa conta aqui. D é igual ao número dividido por 2. Por exemplo, se for 2, 2 dividido por 2 dá 1. Então, D deve ser 1. Se o resto não for 0, por exemplo, 1 dividido por 2 deve dar 0,5, né? Então, o resto é 0,5. Aí ele vai pegar e vai perguntar de novo. É diferente de 0? O resto? Então, pega o valor, 1 no caso, multiplica por 3 e soma 1. Deve virar 2, suponho. Então, tá mais bonitinho aqui. Aí ele manda dar um print, mas não pula a linha assim que imprime, então fica tudo bagunçado. Então, vamos colocar aqui. Vou melhorar aqui, colocar S. É esse valor. E o outro é o D. A variável D, né? Que eu não sei o que faz. Talvez D seja decimal, mas ali é inteiro. Sei lá, não faço a menor ideia. Tá vendo como não dar o nome correto na variável gera confusões? Aí o while está dizendo assim, faça enquanto o número for maior que 1. Se ele está dizendo que o número tem que ser maior que 1 para ele continuar, e ele não está saindo, então provavelmente esse número que ele entrou aqui, quando ele digitou, ele tem que ir decaindo. Se eu digitei 3, ele tem que virar 2, virar 1, aí o while vai acabar. Então vamos decrementar aqui. Lembra dessa sintaxe? Coloca a variável igual a variável menos 1, né? Lembra disso daí? Então, assim, usando um pouco de lógica, o while tem que funcionar enquanto o número for maior que 1. Significa, então, que ele vai dar entrada num número maior do que 1, vai decrementá-lo, e quando ele for menor ou igual, ele vai sair. Parece que é isso. Vamos executar para ver se faz sentido. Vamos começar com números pequenos, né? Para entender o que o programa está fazendo. Vou colocar o número 1 aqui. Não fez nada. Por quê? 1 não é menor que 1. É igual. 1 não é maior que 1. É igual. Então vamos colocar 2. Vamos ver se com 2 você vai funcionar. 2. Já fez uma coisa legal, hein? O que ele fez aqui? Vamos dar uma olhada. Ele deu entrada no 2. Aí assim, 2 é maior que 1? 2 dividido por 2, o resto é 0? O resto é 0.
Então ele colocou D é igual a 2 dividido por 2, que deu 1. Está aqui o D. D deu 1. Parece estar correto. Aí ele foi. Aí o número virou 1. Aí quando o número virou 1, ele falou assim: 1 dividido por 2 tem resto maior que zero? Tem, porque é meio, né? É maior que zero. Aí ele fez a outra. Aí, ao invés de ter um else, ele fez uma outra pergunta. Podia ter colocado um else, mas ele quis fazer uma outra pergunta. Isso é interessante. O resto é diferente de zero? É. Então pega o número, multiplica por 3 e soma 1. E deu zero. Doido, né? E deu zero. Engraçado, né? Tem alguma coisa errada nessa lógica aqui, né? Do cara. Por que S deu? Ah, tá. Aí ele fez a conta aqui. O resto é diferente de zero? É diferente de zero. Só que, como ele é um inteiro, ele não achou o decimal. Teria que ser um float aqui. Se fosse um float, daria 0,5. Aí ele conseguiu fazer que gerasse um erro aqui, porque quando ele dividiu por 2, o que retornou aqui foi um inteiro, zero. Deu 0,5, mas ele retornou um inteiro, porque o 1 é inteiro, o 2 é inteiro, tudo retornou inteiro. Então ele falou assim: é diferente de zero? Não, porque ele ignorou o decimal. Aí o S continuou sendo zero. Por isso que está aqui imprimindo zero. Tá vendo? Demorei um pouquinho para entender também, né? Então o que ele queria provavelmente é que o S tivesse valor. Então, sim, já está meio certo o programa dele. Não está tão certo assim, né? Esse exercício eu vou guardar para um outro momento para a gente usar máscaras. De como você tem um valor inteiro, como que você transforma ele em float. Você tem um valor float, como que você transforma ele inteiro. Ele está quase acertando aqui, é que ele não tem essa noção de máscaras aqui nos números. Isso aqui nós vamos aprender mais para frente, então não vamos nos preocupar com isso agora. Deixa eu fechar o programa. Então vamos voltar para os nossos exercícios aqui. Então vamos lá. Vamos procurar bug no nosso código aqui. Então vamos executar aqui o menu. Vamos ver como é que ele está. Vamos botar uma letrinha aqui no menu. A. Ele colocou assim, opção escolhida -1. Favor digitar a opção correta, mas entrou em looping. Deu algum comportamento esquisito aqui. Vamos dar um Ctrl C. Parar. Pois é, um comportamento estranho. Scanf aceita qualquer coisa independente da máscara. Daí que comentei que não é comum usá-lo, mas agora você já sabe que ele existe. Ele é mais usado didaticamente. Vamos utilizar uma função que pega somente uma tecla digitada. Então vamos para a função lá. Essa função ela vai retornar o número da tecla. Então vamos aqui, vamos tirar o scanf. Isso aqui. Então se ela vai retornar o número da tecla, então opção, que é um inteiro, é igual a get char. Que ele só vai pegar um caractere, por isso que ele chama get char. E ele retorna o número da tecla, que é um int. Você pode procurar na internet mais referências sobre isso. Eu não vou ficar explicando detalhadamente a função. Chegou um momento de nós aprendermos funções novas, mas vocês também têm que se aprofundar nelas. Não adianta eu ficar pegando na mão aqui, explicando tudo, como que usa, todas as sintaxes possíveis. Não, você vai aprender o que a função faz. E a partir de agora, você, como um bom desenvolvedor de software, você vai atrás de como ela funciona e como você pode melhorar o funcionamento dela. Então vamos executar aqui. Então vamos digitar 1. Não funcionou não. O que aconteceu? A função getChar retornou o código da tecla. E onde está esse código?
Tá vendo ali, ó, opção escolhida 49, opção escolhida 10. Vamos digitar 1 aqui. Dei 1. E dei o Enter. Opção escolhida 49. E depois deu 10. Por quê? Lembra da tabela ASCII? Tá vendo a tabela ASCII aqui? O que esse getChar fez foi retornar o código da tecla desta tabela ASCII. Então, por exemplo, eu digitei o caractere 1, né? Tá vendo a primeira coluna esquerda escrito caractere? Então vamos lá para baixo procurar o número 1. Esses códigos de controle aqui, do 0 ao 31, eles são códigos para arquivos, configurações, protocolos. A gente usa alguns deles. O que começa o teclado mesmo é o 32, que é o Space, aqui, ó, que você está vendo, entre parênteses, Space, que é a tecla de espaço. Então vamos procurar aqui a tecla 1. Ah, tá vendo ali, ó? Começou o teclado numérico. 1 é 49. É o código da tecla no teclado. Porque o teclado brasileiro, ele é único. E o teclado americano, ele é usado em várias partes do mundo. Mas temos também o teclado japonês, o teclado coreano, o teclado chinês, o teclado da Normandia. E cada um deles tem teclas específicas com caracteres que a gente nem conhece direito. Ao invés de ficar mostrando o caractere, ele mostra o código do caractere. E esse código, o programa vai saber interpretar o que ele significa. Na verdade, ele não quer saber se isso é um ideograma japonês ou se é o número 1. Simplesmente é o código 49 para a tecla 1. Então o getChar retornou 49 do teclado. Se quisermos utilizar o getChar, vamos ter que mudar a opção 1 internamente para 49. Que no teclado é 1, mas internamente a função chama de 49. Vamos dar um Ctrl C aqui para parar o programa. Então vamos voltar aqui só para entender de novo a tabela ASCII. Todos os caracteres que você tem no teclado estão nessa tabela aqui. Até alguns esquisitinhos, se você ver. Todo o alfabeto está aqui, as letras maiúsculas, minúsculas, acentuadas, underline, aspas, aspas simples. Cada uma dessas teclas no seu teclado tem um código de retorno para o sistema operacional. E é a partir daí que ele trabalha. Então vamos voltar para o código aqui. Então se eu digitar a tecla 1, é 49. Como nós usamos o define na aula anterior, eu não preciso ficar olhando no código todo mundo que usa a opção 1. Eu venho aqui e dou 49. Assim, quando eu disser lá, a opção é igual a incluir, qual a tecla que foi usada? A 49. Vamos executar. 1. Ah lá, digite o nome, caiu na inclusão. Opção escolhida 49. Viu lá que bonitinho? O 0 não vai funcionar. Porque o caractere que ele está dizendo ali que é 48. Então vamos dar um Ctrl C, parar o programa. Então vamos voltar para a tabela ASCII aqui. Se o 0 é 48, o 1 é 49, o resto segue a sequência. Então, 2 é 50, 3 é 51 e 4 é 52. Vamos conferir? Olha lá. 2 é 50, 3 é 51 e 4 é 52. E o 0 é 48. Então, como a gente não usou o define para o 0, nós vamos ter que ir aqui. Tá vendo aqui, ó? Tá vendo a opção menor que 0? Então aqui no caso seria menor que 48, porque é o código da tecla, agora vai vir assim. E a opção 4, ela é consultar. Então a gente pode botar ou 52 ou consultar. Vou botar 52 para não ficar diferente aqui o if. Então a tecla tem que estar entre código 48 e 52. Correto?
E o sair é 48, né? Onde que tem sair aqui, que eu tinha colocado? Tá vendo como começou a ficar mais complicado, alterações no código? O define ajuda até um certo ponto, mas tem que prestar atenção. Olha lá. Faça enquanto a opção é igual a zero. Não, faça enquanto a opção é igual a diferente de 48. Tá vendo? Vamos executar uma vez? Então tá aí. Vamos botar excluir. Ele deu excluir. Ele está dando essa opção aqui, escolhida errada igual a 10, porque ele volta o caractere 10 também. Além da tecla que você voltou, ele retorna o caractere 10. Se nós olharmos na tabela ASCII, o que é o código 10? Vamos olhar aqui em cima. Código 10, NL, que é New Line, ou seja, o Enter. Toda vez que você der um Enter, ele retorna o caractere 10. Mais para frente a gente tira isso, ou muda. Isso é só para você ver que há outras formas de dar entrada, mas cada uma delas tem a sua particularidade. Tem que prestar atenção na função que você está usando para não se complicar. Eu tenho por praxe, quando você utiliza uma coisa mais de uma vez, você, nesse caso aqui, dá o define ou criar uma variável que tem esse valor. Como eu estou usando a saída aqui no while da opção e também aqui no if, eu vou criar essa variável no define. Mas isso é uma coisa minha. Então, toda vez que eu tenho que definir uma coisa duas vezes, eu tento fazer com que ela fique fixa em algum lugar. E aí, se eu tiver que alterar, eu só altero uma vez. Então, sair 48. Então, eu venho aqui e troco. Ao invés de opção, eu é diferente de 48. O que é 48, né? Conforme você vai usando a tabela, você vai decorando alguns códigos, né? Mas você não vai decorar tudo, né? Então, aqui vai ser diferente de sair, maiúsculo, né? De preferência. Que é um define, é uma constante. E lá embaixo a gente pode colocar tanto sair aqui, sair, como consultar ali. Viu como a utilização de define faz com que as coisas fiquem mais claras? Você não tem que ficar decorando o código e saber, pô, mas o que é 52, o que é 48, o que é 49? Tá vendo? Ficou mais legal. O incluir, excluir, alterar, sair, tá tudo com define. Vamos executar uma vez para ver. Vamos colocar consultar. Não tem nada. Vamos colocar alterar. Ele falou, não há novos registros. Vamos colocar excluir. Não há novos registros e 1. Teste. Ativo. Opa. Ativo. Tudo bem? Isso aí. Muito bem. Você percebeu que agora nós vamos ter que prestar mais atenção em bytes, tabela ASCII, acesso à memória para entender todo o poder do C com sabedoria? Você tem uma curva de aprendizado muito grande. Em geral, demora para entender completamente como funciona. Decorar a sintaxe de um comando é uma coisa, saber utilizá-lo é outra. Aconselho que, não entendendo o tópico, seja ele qual for, volte à aula ou à anterior, veja outros exemplos na internet, porque agora você vai conseguir entendê-los um pouco melhor quando você for à internet dar uma olhada. Então tá aqui, nós tivemos o exercício aqui com as teclas, né? Bonitinho, fizemos a consulta certinha. Percebeu que com o define nós fizemos poucas alterações. Isso foi interessante, isso foi legal, né? Bom, o básico aqui está feito. Bom, vamos tentar resolver então aquele problema lá de estar dando enter junto. Ao invés de nós colocarmos ele como um int, vamos colocar ele como um char. Como o char é um byte, ele vai de 0 a 255, então ele pega toda a tabela ASCII. Não parece, mas ele também pode ser considerado como um numérico, o char.
Então ele vai voltar a tecla aqui nesse char. Você pode ver que ele continuou com -1, significa que ele aceitou, é um número, para ele é um número qualquer. Se você colocar 0, ele vai tentar associar a tabela ASCII com o código 0. Se colocar 49, o número 1, e assim sucessivamente. Então vamos lá. A opção é igual a getchar. Vou até constar errado aqui, não sei porquê. Então vamos fazer um teste. Vamos executar. Colocar 1. Ou não, colocar um que fácil. Consulta, 4. Ainda reclamou do 10 ali. Incluir. Opa, está escolhida 49. Teste. I. 4, consultar. Como nós estamos começando a fazer um cadastro agora, nas próximas aulas nós vamos aprender a trabalhar com estruturas de dados, com funções e com ponteiros. Porque nós vamos ter que separar nosso código num bloco que inclui, num bloco que exclui, num bloco que altera e num bloco que consulta. Que vai ficar mais fácil no código a partir de agora a fazer essa divisão. Então você vai aprender sobre estruturas, sobre ponteiros, como passar parâmetros para funções, o que é uma função, se ela retorna ou não algum valor, arquivos separados, códigos do C separados em outros arquivos. Lembra do include aqui em cima? Include stand.io.h, significa que tem um arquivo .h aqui. Então nós vamos aprender a separar esses 4 operações em 4 arquivos diferentes, cada um deles com o seu C e com o seu H, que é o parzinho, né? O arquivo de header e o arquivo C, que é o de codificação. Então, muito obrigado a todos, por enquanto é só. Por favor, não esqueça de dar um like e compartilhar o vídeo. Inscreva-se no canal e clique no sino para receber atualizações. Muito obrigado.